Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Graças a Deus. Culto maravilhoso ontem, cheio da unção de Deus, falando sobre a atitude e a ação de Abraão. E Deus jura pela sua palavra em abençoá-lo e abençoar a nós através da vida de Abraão. Que coisa maravilhosa. Vá no nosso canal, dê uma curtida, assista lá e veja. Aleluia. E nós estamos hoje, segunda-feira, com a expectativa do professor e pastor Armando Sena, que vai estar conosco às 20 horas na Igreja Verbo da Vida Blumenau, farol escatológico, Ele vai ministrar por 40, 50 minutos e depois vai abrir para perguntas a respeito de alguns assuntos. Amém? Graças a Deus, Coisa maravilhosa. E também esse Café com Fé e Confissão, abençoador, eu creio que tem abençoado você. Nós temos falado a respeito do descanso de Deus. Amém? Aleluia. E nós temos um versículo que diz assim, lá em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Ela é uma pedra angular, ou seja, nós podemos nos encaixar perfeitamente nele, em Jesus, pela fé. Note que ele é a pedra angular, solidamente assentada, e o resultado é que aquele que crê não foge. Quando cremos na prática, descansamos nele. A palavra revelada cria dentro de nós a condição do descanso. E ao colocarmos o que Deus diz em ação, entramos no repouso de Deus para nós, que é a condição da sua verdade. Quando cremos, entramos no descanso. Aleluia. Graças a Deus, não é verdade? Então, nós podemos entender que o primeiro fruto do descanso é entrar na seara de Deus. É colhermos tudo o que precisamos através do Evangelho e assim vivemos no descanso da nossa fé. Porém, isso trará talvez algum tipo de crítica e desentendimento. Aleluia. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Portanto, é muito natural enfrentarmos oposições de pessoas que não viram o que vimos em Deus, como diz em Mateus 12:2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do descanso. Outro exemplo aconteceu quando Maria ficou grávida pelo poder de Deus e José quis deixá-la secretamente. Ela estava desposada dele, porém ele não estava preparado para um acontecimento de tal envergadura em sua vida. Então Deus rapidamente mandou um anjo que um sonho ministrou a José. Maria passou por um momento difícil com seu futuro marido. Aleluia. Depois que se achou grávida pelo Espírito Santo. Se você está enfrentando algum tipo de oposição das pessoas, então primeiro descanse em Deus e se alegre. Segundo, não negocie a sua fé por nada. Terceiro, persevere até que o fruto da sua fé seja o seu testemunho mais forte diante dessas pessoas. Jesus sofreu muita oposição dos pecadores em sua época. Ele vivia na dimensão do Espírito. E isso eles não entendiam mesmo. A Bíblia diz, todos quantos quiseram viver piedosamente em Cristo, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Se você está sendo perseguido por causa da fé que pratica, dê glória a Deus. Grande é o seu galardão. Lembre-se, a verdadeira fé sempre atua pelo amor. Gálatas 5:6. Decida andar no amor e no perdão, sabendo que, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, o verso 6. Nunca quebre princípios de Deus para estabelecer uma verdade que o Senhor revelou em seu Espírito. Uma verdade nunca anula a outra. Seja fiel a toda a palavra de Deus, o Senhor te abençoará. Sempre será um grande desafio viver no que está feito, desfrutando cada vez mais da graça de Deus em Jesus. Jesus disse em João, capítulo 4, verso 35, erguei os vossos olhos e vê os campos, pois já branqueteiam para a ceifa. Assim que o Senhor Jesus via as coisas, ele via tudo é assim que o Senhor Jesus via as coisas. Ele via pela ótica de Deus.
Isso fazia toda a diferença pela operação do Espírito Santo. Nós também podemos ver com a ótica de Deus. Pensar como Deus, agir como Deus age. Nós que nascemos de novo estamos no reino de Deus. Aleluia. Onde tudo está feito. E a fé é hoje o meio de se viver lá. Pela fé entramos no descanso. E nesse descanso nós repousamos na obra de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A vida cristã deve ser uma expressão de um grande descanso de fé no que Deus nos diz. A maior batalha que temos é a batalha da fé. Nosso único esforço em Deus deve ser o esforço de entrarmos no descanso da fé. Quando a fé prevalece, vencemos. Todas as coisas do meio do reino de Deus e uma circunstância específica se manifestam e a verdade de Deus domina tudo. E se a fé prevalece, a vida da alma é dominada. As mentiras do diabo perdem toda a influência e nós, aleluia, toda a influência em nós e as circunstâncias são transformadas pela palavra de Deus. É aí que entra o terceiro fruto do descanso em nossas vidas, comunhão íntima. Comunhão íntima é o primeiro fruto que está para colher, não é verdade? Quando quisermos, dentro da graça de Deus, né, representado por pessoas que criticavam, mas nós entramos no descanso. Precisamos nos preparar para as perseguições se quisermos uma vida real no Espírito e decidir andar no amor com os irmãos e as pessoas que nos cercam, sem nunca sermos canal de divisão no corpo de Cristo. Porém, o terceiro fruto é a comunhão íntima. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, ao ser questionado pelos fariseus em relação às atitudes dos discípulos em colher espigas no sábado, referiu-se ao fato de Davi e seus companheiros entrarem na casa de Deus e comer os pães da proposição, apesar de não ser lícito comer, pois somente os sacerdotes poderiam fazê-lo. Davi, que era da tribo de Judá, fez naquele tempo o que somente os da tribo de Levi, que eram sacerdotes, poderiam fazer. Davi foi um homem fantástico em Deus. Na verdade, Davi transcendeu o seu tempo ali, naquele momento, e num momento de intensa crise. Saul estava ali perseguindo, e ele desfrutou da graça, entrando na casa de Deus e comendo o pão sagrado. Quando entramos no descanso da fé, exatamente isso que acontece. Desfrutamos da graça e desfrutamos da íntima comunhão com Deus. Ao participar das coisas da eternidade em nosso dia a dia, o convite da graça de Deus no Evangelho é exatamente esse: desfrutarmos do nosso Deus, que é eterno, em nosso dia a dia e vivemos em sua vitória. A figura de Saul fala o domínio da vida da alma. Se você estudar cuidadosamente a vida de Saul, verá como ele foi a expressão de uma vida carnal. Naquela ocasião, Saul estava perseguindo Davi e este foi até o sacerdote Aimeleque e ali na casa de Deus comeu o pão sagrado. Quando estamos sendo perseguidos ou oprimidos por nossa própria alma ou qualquer outro inimigo, a melhor opção é corrermos para a comunhão com Deus e nos entregarmos aos cuidados do Espírito Santo. Através do tempo que passamos a sós com Ele, orando no Espírito Santo, meditando na palavra, adorando, louvando a Deus, dentro do tabernáculo de Deus, em nosso espírito, pela comunhão pessoal com o Espírito Santo, é que somos conduzidos ao alimento e que se renovam as nossas forças. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Então, se vier perseguição, se você está sendo perseguido, se algo está desse tipo, corra para a comunhão com Deus. Descanse no Senhor e na força do seu poder. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a viver esse tempo da graça, esse tempo do favor, esse tempo que Deus abriu para nós, que nós podemos colher do Evangelho tudo o que nós precisamos. Descanse no Senhor, o Evangelho é poderoso e tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus. Amém? Bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama, fica firme, né? Nós vamos chegar lá, coisas boas estão acontecendo, milagres, curas, preservação. Em nome de Jesus, amém.